Então vamos começar. Seitas e heresias cristãs. A primeira aula, como identificar uma seita ou heresia de maneira geral. Eu coloquei de maneira bem didática 6 regras para identificar uma seita ou heresia. A primeira regra é o método da adição. A seita sempre adiciona algo à Bíblia. Sua fonte de autoridade não é somente a Bíblia. O método da subtração, a seita retira algo da pessoa de Cristo, seja sua natureza divina ou sua natureza humana. O método da multiplicação, a seita multiplica as formas de salvação, ou seja, crer em Jesus é importante, mas não é o suficiente. Método da divisão, a seita divide o povo de Deus. Afirmam que só existe salvação dentro do seu sistema religioso. E hoje nós vamos ver alguns exemplos disso. Tem o método da previsão. A seita afirma conhecer datas futuras, em especial a volta de Jesus e o fim do mundo. E o método do erro, que eles erram em princípios vitais da fé cristã. Tem as 3 marcas do verdadeiro cristianismo. Primeiro a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém, ela é toda a palavra de Deus. Ou cremos integralmente na Bíblia como revelação de Deus, ou a rejeitamos integralmente. Não há meio termo. Mas como nós vamos ver no nosso curso, as seitas e heresias cristãs usam a Bíblia para enganar. A segunda marca é essa: Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, morreu para pagar os nossos pecados, ressuscitou dos mortos, está sentado à direita de Deus. Ele é 100% Deus e 100% homem. Como pode ser isso? Isso é um mistério, gente. Nós não conseguimos imaginar ou compreender o mistério da encarnação. É uma coisa tremenda demais. Mas Jesus, ele é integralmente Deus e integralmente homem. E a salvação apenas pela fé, independentemente de obras quaisquer que sejam. Tem uma pequena classificação das seitas. Existem centenas de seitas. Nós temos as pseudo-cristãs, nós vamos estudar algumas delas hoje, neopentecostalismo, IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus, Congregação Cristã do Brasil e Adventismo do Sétimo Dia. Nós vamos estudar essas 3 na aula de hoje. E nós vamos estudar a respeito das Testemunhas de Jeová, os Mórmons, as igrejas judaizantes, o Espiritismo e o Catolicismo. Há também seitas secretas, maçonaria, teosofia, Rosa Cruz, esoterismo, Nova Era, etc. Nós temos as seitas afro-brasileiras, candomblé, umbanda, quimbanda, cultura racional e santo daime e por aí vai. As orientais, Seixonoe, Hare Krishna, meditação transcendental, a Igreja da Unificação do Reverendo Moon, Igreja Messiânica Mundial, Arte Mahikari, Perfeita Liberdade, etc. E as seitas unicistas, Voz da Verdade, Igreja Local, Nome Yeshua, Tabernáculo da Fé, Só Jesus e assim por diante. Antes de entrarmos no conteúdo das seitas pseudo-cristãs, nós vamos transmitir um conteúdo que eu julgo muito importante, que é quais os sinais de uma falsa igreja cristã. Igrejas que têm o nome de Cristo, que usam a Bíblia, mas, na prática, mostram que essa igreja cristã é falsa. Não frequente estas 3 igrejas. A Trindade não está no altar. Então, o primeiro tipo de igreja que nós não podemos reunir ou frequentar é aquela igreja em que o senhorio de Jesus não está no altar. O nome de Jesus é citado frequentemente, mas ele não é Senhor na igreja. A segunda igreja que nós não devemos frequentar é aquela em que a unção do Espírito Santo não está no altar. É usada a manipulação emocional para simular a atuação do Espírito de Deus. E o terceiro tipo de igreja é que o verdadeiro amor de Deus Pai não está no altar. Em nome do amor, o pecado não é confrontado, mas protegido e defendido. Então, resumindo, muitas igrejas cristãs, na atualidade, falam de Jesus, mas não o obedecem.
Falam da unção no Espírito Santo, mas a maior parte do tempo é uma manipulação emocional. E também Deus Pai não está no altar, porque Deus é amor. Então, eles distorcem esse amor. Então, preste atenção, na primeira, Cristo não está, na segunda, o Espírito Santo não está, e na terceira, Deus o Pai não está. Vamos ver o primeiro tipo de igreja. Eu vou passar um vídeo aqui, vocês vão assistir juntamente comigo. A primeira igreja, onde Cristo é só um símbolo, mas não é Senhor. Há um tipo de igreja que, aos olhos humanos, parece inofensiva, até bela, acolhedora, moderna, cheia de atividades, cheia de palavras bonitas, cheia de carisma. Mas quando o Espírito Santo olha para dentro, o que ele encontra é um templo onde Cristo não reina, apenas é citado. Um lugar onde o nome de Jesus é usado com frequência, mas a autoridade de Jesus foi retirada do trono, onde ele se tornou apenas um símbolo, uma ideia, um acessório decorativo da religião. Essa é a primeira igreja que conduz à perdição. Aquela onde Jesus está presente nos cânticos, mas ausente na liderança, nos versículos lidos, mas não nas decisões, tomadas, nas paredes pintadas, mas não nos corações rendidos. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, alertou que chegariam dias em que muitos não suportariam a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoariam para si mestres conforme os seus próprios desejos. E o que ele diz em seguida é ainda mais grave. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4:3-4. É exatamente o que estamos vendo em muitos púlpitos. Pregações que substituem o evangelho pela autoajuda, pelo emocionalismo barato, por frases de impacto que massageiam o ego, mas não salvam a alma. Mensagens que falam de potencial, de sonhos, de vitórias, mas não falam de cruz, de renúncia, de sangue, de arrependimento. Essa igreja moderna prega um Cristo sem exigências, um Salvador que nunca confronta, um Jesus que serve ao homem, ao invés de ser servido como Senhor. E quando isso acontece, o trono do coração não está mais ocupado por ele, mas pelo próprio homem. A fé deixa de ser submissão e se torna exigência. A oração deixa de ser comunhão e se torna barganha. A Bíblia é usada, mas não reverenciada. É selecionada, filtrada, adaptada. E Cristo, que deveria ser o centro, passa a ser apenas uma parte do cenário, útil para manter a aparência de espiritualidade, mas rejeitado em sua essência. A igreja de Laodiceia é o espelho exato desse tipo de congregação. Jesus escreve àquela igreja dizendo: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Apocalipse 3:15. Ele diz que ela é morna e que por isso está prestes a ser vomitada de sua boca. Veja que não é uma igreja que persegue Cristo, é uma igreja que fala dele, mas o exclui. É uma comunidade religiosa que pensa que tem tudo, riquezas, estrutura, influência, mas espiritualmente está nua, pobre e cega. Talvez o trecho mais assustador da carta a Laodiceia seja: eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Cristo está batendo na porta de uma igreja, não de uma casa mundana, não de um local secular, mas de uma igreja. Isso quer dizer que ele não está mais dentro dela, ele está do lado de fora. E essa é uma das maiores tragédias espirituais dos nossos dias. Igrejas lotadas, onde Cristo foi expulso com aplausos, onde o Espírito Santo foi silenciado em nome da relevância, onde o Evangelho foi adaptado para não ferir os sentimentos de quem está no banco. O resultado disso é um povo que canta, mas não adora, que ouve, mas não obedece, que se emociona, mas não se arrepende. Um povo que busca milagres, mas não busca o Deus dos milagres, que corre atrás de bênçãos, mas rejeita a correção,
É um cristianismo sem cruz, sem confronto, sem transformação. Um cristianismo confortável, domesticado, comercial. Essa igreja não conduz à vida eterna, ela conduz à apostasia. E o mais terrível é que ela faz isso com aparência de piedade, com frases belas, com pregações suaves, com promessas doces, mas tudo vazio, tudo raso, porque onde Cristo não é Senhor absoluto, não há salvação verdadeira. Onde o trono pertence ao homem, Deus não habita. Cristo não quer ser símbolo, ele quer ser rei. Ele não aceita ser mais uma figura entre tantas. Ele não divide sua glória com ninguém. A palavra diz que ele é a cabeça do corpo da igreja. Colossenses 1:18. Isso significa que ele deve dirigir tudo. Não apenas ser mencionado no início do culto. Ele deve governar os cânticos, o púlpito, a liderança, as decisões, os projetos, os relacionamentos, tudo. Mas quando Jesus é reduzido a uma marca, a um nome comercial, a um produto de marketing espiritual, a consequência é desastrosa. O povo se desvia e nem percebe. Os valores se corrompem. A santidade desaparece. A doutrina é corrompida. E o que sobra é um ajuntamento de pessoas buscando um Deus criado à imagem delas. Um ídolo emocional, psicológico, adaptável, mas não o Deus vivo revelado nas Escrituras. Há uma cena no Evangelho de João que ecoa fortemente diante desse quadro. Em João 6, depois de ouvir uma pregação dura de Jesus, muitos discípulos o abandonaram. Ele então se volta para os 12 e pergunta: quereis vós também retirar-vos? João 6,67. Essa pergunta ecoa até hoje. Quando o verdadeiro Cristo aparece e fala a verdade, muitos o rejeitam. Preferem o conforto da religiosidade superficial a encarar a exigência da cruz. Mas Pedro responde com palavras que devem estar em nossos corações. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6,68. Se há vida eterna, ela está nas palavras de Cristo. Se há direção segura, ela está em sua autoridade. E se há uma igreja que conduz ao céu, ela é aquela onde Jesus é mais que um nome bonito. É o centro, o rei, o Senhor. O altar precisa ser dele. O púlpito precisa falar dele. O povo precisa ser formado por ele. Caso contrário, não é igreja, é teatro. Não é culto, é entretenimento religioso. A pergunta que deve ecoar em cada coração agora é: Jesus é o centro da minha igreja ou apenas uma referência distante? Ele governa ou é apenas citado? Porque no fim, o que definirá o destino de uma congregação e da alma de cada crente não é o quanto se fala de Jesus, mas o quanto se vive por ele, para ele e sob sua autoridade absoluta. Esse tipo de igreja nós estamos vendo nos nossos dias. O nome de Jesus, ele é citado, mas ele não governa. Todas as coisas têm o homem como centro, o homem como o objetivo final. Esse é o primeiro tipo de igreja que nós não devemos frequentar. O segundo tipo de igreja é aquela igreja em que a unção do Espírito Santo não está no altar. É usada a manipulação emocional para simular a atuação do Espírito de Deus. Eu vou passar outro vídeo ilustrando isso. A segunda igreja, onde o Espírito Santo foi substituído por manipulação emocional. Há igrejas onde o que reina já não é mais o Espírito de Deus, mas a emoção do momento, cuidadosamente fabricada, manipulada, empurrada para o povo como se fosse unção. Mas quem conhece as Escrituras, quem conhece a voz do Espírito Santo, quem já sentiu o peso real da glória de Deus, sabe distinguir o que vem do céu e o que é apenas espetáculo terreno, disfarçado de espiritualidade. Quando a presença de Deus é substituída por performance, por gritos, por repetições vazias, por palmas combinadas e palavras ensaiadas, o povo se empolga,
mas não se transforma. Sai animado, mas não sai arrependido. Sai com lágrimas nos olhos, mas o coração continua endurecido. Essa igreja emociona, mas não regenera. E quando o espírito é trocado pelo controle humano, o que sobra é apenas um movimento religioso que impressiona os sentidos, mas não toca a alma. O caso de Nadab e Abiú é um alerta forte. Eles eram filhos de Arão, sacerdotes diante do Senhor, com acesso ao lugar sagrado, mas se atreveram a oferecer ao Senhor um fogo que não vinha de Deus. A Bíblia diz em Levítico 10:1-2: E tomaram Nadab e Abiú, filhos de Arão, cada um o seu incensário, e puseram fogo neles, e colocaram incenso sobre eles, e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Eles tentaram produzir por conta própria aquilo que só pode ser gerado pelo céu. Tentaram provocar um movimento sem a direção do Espírito. O resultado foi juízo imediato. Hoje, esse fogo estranho se manifesta em muitos púlpitos. São eventos recheados de gritos e expressões programadas, onde se ensina o povo a entrar em êxtase com comandos repetitivos. Pastores que manipulam emoções, que exploram fragilidades, que usam trilhas sonoras, iluminação e frases de efeito para provocar sensações. Mas o Espírito de Deus não é sensação, é transformação. Ele não é um recurso estético, ele é Deus. Ele não entra em cena para entreter, ele entra para convencer do pecado, da justiça e do juízo. O que vemos hoje são líderes que utilizam técnicas de manipulação emocional em nome da fé. Campanhas criadas com base em necessidades humanas, combinadas com promessas fora do contexto bíblico, colocam o povo numa posição de dependência emocional. Não de Deus, mas do sistema que essas igrejas construíram. Tudo gira em torno da emoção. Choro forçado, revelações genéricas, cultos que parecem um show teatral. E no final, muitos saem com a alma inflamada por um fogo estranho, mas sem nenhuma mudança interior. O altar foi transformado em vitrine. A oração virou espetáculo. O culto se tornou entretenimento religioso. E Deus foi colocado de lado. O Espírito Santo não é um sentimento bom durante a música. Ele não é um arrepio na espinha. Ele não é um choro em meio à pregação. Tudo isso pode até acontecer quando ele está presente, mas ele é infinitamente mais que isso. A igreja que substitui o Espírito Santo pela emoção barata pode até crescer em números, mas apodrece em essência. Pode atrair multidões, mas não forma discípulos. Pode fazer campanhas, mas não leva ninguém à cruz. Pode gerar comoção, mas nunca gera conversão verdadeira. E no final, o povo segue do mesmo jeito que entrou, ou até pior, porque agora está enganado, achando que experimentou o céu, quando na verdade só viu fumaça sem fogo. É preciso discernir, é preciso provar os espíritos, como João ensina. É preciso comparar cada prática com a palavra. Porque o Espírito de Deus jamais contradiz a Escritura. Ele jamais se manifesta onde há mentira, manipulação, comércio e vaidade espiritual. Ele se retira desses lugares. E quando ele se retira, o homem tenta preencher o vazio com barulho, com movimento, com agitação. Mas nada disso substitui a glória real de Deus. Assim como aconteceu com Nadab e Abiú, ainda hoje o fogo estranho tem consequências. Talvez não imediatas como naquele dia, mas letais da mesma forma. Almas estão sendo alimentadas com engano. Famílias estão sendo enganadas por líderes que se tornaram especialistas em fabricar emoção. Vidas estão sendo entregues a um altar falso, onde o que importa não é a verdade, mas o impacto. E tudo isso está acontecendo dentro de igrejas.
Igrejas que falam de Deus, mas que há muito tempo perderam a presença de Deus. Quem ama a Deus de verdade não se deixa prender por esse tipo de culto. Quem conhece a voz do Espírito sabe quando ele se foi. E quando percebe que está num lugar onde o Espírito foi substituído por performance, tem a coragem de se levantar e sair. É melhor estar em silêncio com Deus do que em meio à gritaria sem Ele. O verdadeiro mover do Espírito não precisa de manipulação. Ele não precisa de estratégias humanas. Ele não precisa de espetáculo. Ele só precisa de corações quebrantados, de almas sedentas, de pessoas sinceras. Onde houver verdade, haverá presença. Onde houver reverência, haverá fogo verdadeiro. Onde houver entrega, haverá transformação. Por isso, examine o lugar onde você adora. Examine o Espírito que governa aquele altar. E se perceber que ali o Espírito Santo já não reina, não permaneça. Porque onde o Espírito não está, a verdade foi trocada. E onde a verdade é trocada, o caminho é de perdição. E o terceiro tipo de igreja que nós devemos evitar em nossos dias, e que isso tem se multiplicado demais, é a igreja em que o amor de Deus o Pai não está no altar. Em nome do amor, o pecado não é confrontado, mas protegido e defendido. Preste atenção. A terceira, igreja, onde o pecado é celebrado e o inferno é negado. Há igrejas que não apenas toleram o pecado, elas o celebram. E fazem isso em nome de um amor que já não é mais o amor de Deus, mas uma caricatura emocional que serve para justificar tudo e transformar a santidade em algo ultrapassado. Essa igreja não repreende, ela abraça o erro. Ela não confronta, ela acomoda. Ela não denuncia, ela mascara. A consequência é um povo que já não sabe mais o que é certo ou errado, porque a verdade foi silenciada e o pecado promovido e como liberdade. Quando Isaías disse, ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão, Isaías 5:20, ele estava descrevendo exatamente esse espírito, um tempo em que tudo é invertido, distorcido, relativizado. E o mais grave é que isso está acontecendo dentro de lugares que se dizem templos do Senhor. Palcos onde o pecado não apenas é ignorado, ele é protegido, defendido, até mesmo exaltado, como se fosse virtude. São igrejas onde o púlpito já não fala mais sobre cruz, renúncia, arrependimento, transformação. Onde inferno é uma palavra banida porque assusta. Onde santidade é vista como legalismo, onde as mensagens são moldadas para agradar o público e não para agradar a Deus. Nessas igrejas, o foco é manter o auditório cheio, e para isso é preciso tornar tudo leve, tolerável, aceitável. O problema é que o evangelho não foi feito para ser confortável. Ele foi feito para salvar, e para salvar, ele precisa primeiro confrontar. Um dos maiores enganos do nosso tempo é imaginar que amar alguém é nunca dizer a verdade que fere. Mas Jesus amava e confrontava. Ele curava, mas também dizia, vai e não peques mais. O amor de Cristo jamais foi conivente com o pecado. Ele não ignorava o abismo onde a pessoa estava. Ele oferecia um caminho de saída. Mas hoje, essas igrejas modernas oferecem conforto dentro do abismo. Elas colocam almofadas no fundo de um poço, acendem luzes coloridas ali dentro e dizem, está tudo bem, Deus te ama exatamente assim. O problema é que o Evangelho de Cristo diz o contrário. Deus ama tanto que ele se recusa a deixar o ser humano do jeito que está. A história de Eli, o sacerdote, é um retrato perfeito do que acontece quando o pecado é tolerado dentro da casa de Deus. Eli sabia que seus filhos estavam profanando o sacerdócio, cometendo pecados graves diante do Senhor. Ele sabia, mas não os repreendeu como deveria. Não tomou posição, não exerceu autoridade, foi passivo, omisso, permissivo.
e o juízo caiu sobre ele e sobre sua casa. Deus o confronta em 1 Samuel 2:29, dizendo: honras a teus filhos mais do que a mim. Esse é o retrato da liderança que ama mais a aprovação humana do que a obediência ao Senhor. Ele permitiu o pecado no altar, e Deus retirou sua mão. Quantas igrejas hoje estão vivendo a mesma coisa? Preferem agradar seus líderes, manter a membresia fiel e não incomodar ninguém, do que pregar o evangelho como ele realmente é: espada de dois gumes, que corta, separa, expõe, transforma. O que elas não percebem é que esse tipo de omissão é uma traição à verdade. E onde não há verdade, não há salvação. A igreja que não confronta o pecado está preparando seus membros para o inferno, com palavras doces, com abraços quentes, com louvores animados e com discursos empáticos. Mas Deus não se impressiona com isso. O céu não se comove com palmas e frases bonitas. O céu se move diante de corações quebrantados, de vidas rendidas, de pecados confessados e abandonados. Negar a existência do inferno não muda sua realidade. O diabo quer exatamente isso: que as igrejas parem de falar sobre condenação eterna, que o povo se esqueça do juízo, que o pecado seja camuflado, porque enquanto isso acontece, mais e mais almas vão caminhando tranquilamente para a perdição, achando que estão em paz com Deus porque ouviram uma mensagem positiva no domingo. Jesus falou sobre o inferno mais do que qualquer outro personagem bíblico. Ele descreveu como um lugar de choro e ranger de dentes. Ele falou da separação eterna. Ele usou palavras duras para alertar. Ele nunca suavizou a verdade, porque ele sabia o preço do pecado, sabia o que estava em jogo, sabia que falar a verdade era o maior ato de amor que alguém podia realizar. E se Jesus, sendo o próprio amor encarnado, nunca acobertou o pecado, que direito temos nós de fazer isso em seu nome? A igreja que diz Deus ama todos do jeito que são, está dizendo meia verdade. Sim, Deus ama todos, mas ele não salva ninguém para continuar no pecado. Ele salva do pecado. Ele nos chama a sermos novas criaturas. Ele exige mudança. Ele exige entrega. Ele exige santidade. Não uma santidade fabricada, religiosa, mas uma vida separada, consagrada, rendida à sua palavra. É por isso que a verdadeira igreja não se cala. Ela prega a cruz. Ela prega o sangue. Ela prega o arrependimento. Ela não negocia a verdade para ganhar aplausos. Ela prefere perder membros do que trair a Bíblia. Ela não adocica a condenação. Ela alerta. Ela denuncia. Ela intercede. Porque ela sabe que o céu e o inferno são reais. E que toda alma está a caminho de um dos dois destinos. A omissão, nesse caso, é um crime espiritual. Há líderes hoje que têm medo de perder popularidade, então escolhem o caminho da neutralidade. Mas neutralidade diante do pecado é cumplicidade. Quando a igreja se cala, o mundo grita mais alto. Quando a luz se esconde, a escuridão avança. Quando a verdade é sufocada, a mentira se transforma em doutrina. E o povo de Deus sofre por não conhecer a verdade que liberta. Por isso, quem ama a Deus precisa rejeitar esse tipo de igreja. Não por orgulho, não por julgamento pessoal, mas por temor. Porque permanecer num ambiente onde o pecado é aplaudido é caminhar com os olhos fechados rumo a um abismo. Deus chama o seu povo à separação, à vigilância, à fidelidade. Ele chama homens e mulheres que não se dobram à cultura do mundo, que não vendem a mensagem, que não apagam a chama da santidade. É melhor estar em um lugar simples, pequeno, esquecido pelos homens, mas onde a verdade reina e a santidade é buscada, do que estar em um templo grande, famoso, respeitado, mas onde o inferno foi silenciado e o pecado é promovido como estilo de vida. A alma é eterna.
e não vale a pena vendê-la por uma sensação de aceitação momentânea. É tempo de examinar, de fugir das igrejas que negam a cruz, que ocultam o juízo, que escondem a gravidade do pecado. É tempo de clamar por discernimento e buscar com todo o coração a santidade que agrada ao Senhor, porque no fim, a única igreja que será arrebatada é a igreja santa, remida, fiel. Aquela que não celebrou o pecado, mas chorou por ele, lutou contra ele e venceu pelo sangue do Cordeiro. Por que muitos ainda frequentam essas igrejas? O engano dos últimos dias. É preciso compreender que o maior perigo espiritual do nosso tempo não é o pecado escancarado, mas o engano travestido de fé, a mentira com aparência de verdade, o erro vestido de piedade. Multidões continuam frequentando igrejas que negam a cruz, rejeitam a santidade e abafam a verdade porque foram seduzidas por um tipo de espiritualidade que oferece conforto sem confronto, promessas sem transformação e um Deus moldado à imagem de seus próprios desejos. E o mais assustador é que essas pessoas acreditam sinceramente que estão no caminho certo. Então, nós precisamos, nos dias de hoje, gente, prestarmos atenção se a Trindade está no altar. Se Jesus é realmente o Senhor, é Ele que comanda a igreja. Se é o Espírito de Deus que está operando e não nenhuma manipulação emocional. E se o amor de Deus Pai está acolhendo a verdade, mas, por outro lado, confrontando o erro. Então, nós precisamos ter discernimento e prestar bem atenção nessas coisas, porque o erro é muito sutil. A Bíblia, ela é pregada, mas algumas partes são escolhidas e outras escondidas. Então, gostaria de deixar esse conteúdo. Essa é uma pregação de Billy Graham, e eu achei muito importante inserir. Depois, se vocês quiserem, eu posso dar o link e vocês assistam essa pregação inteira. Ela é mais de 1 hora. E nós falamos só aqui uns 25 minutos, ok? Vamos em frente. Então, na aula de hoje, nós acabamos de dar esse conteúdo, sinais de uma falsa igreja cristã, e aí nós vamos entrar, de fato, nas seitas pseudo-cristãs. Então, você tem aí a classificação das seitas e as chamadas pseudo-cristãs. E elas são as seguintes, que vai ser o conteúdo do nosso curso. A IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, ou neopentecostalismo, Congregação Cristã do Brasil, o Adventismo do Sétimo Dia, Testemunhas de Jeová, Mormons, ou Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Igrejas Judaizantes, Espiritismo e Catolicismo. É claro que nós não vamos poder entrar profundamente em cada uma delas, mas nós vamos mostrar os pontos principais nas quais essas seitas elas encontrariam a palavra de Deus. Então vamos começar com a Igreja Universal do Reino de Deus, ou neopentecostalismo dos dias de hoje. Qual é a história da IURD? Em 1970, Edir Macedo se converte na Igreja Casa da Bênção. Em 1975, ele é consagrado obreiro dessa igreja. Em 1977, Edir Macedo sai, juntamente com outros obreiros, para fundar a Igreja Universal do Reino de Deus. Em 1980, R.R. Soares sai da IURD para fundar a Igreja Internacional da Graça de Deus. Em 1988, R.R. Soares expulsa um obreiro chamado Valdomiro Santiago. E nesse mesmo ano, Valdomiro Santiago funda a Igreja Mundial do Poder de Deus. Em 2006, o obreiro Agenor Duque briga com Valdomiro Santiago e sai da Igreja Mundial do Poder de Deus e funda a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Em resumo, a IURD, ou Igreja Universal do Reino de Deus, é a mãe de todas essas outras igrejas neopentecostais e referência para muitas outras que foram criadas com princípios semelhantes. Então, essa é a história da Igreja Universal do Reino de Deus. A IURD cresce muito rapidamente, investindo maciçamente no rádio, TV e mídias sociais.
Ela se torna dona da Rede Record, da Rede Mulher e mais de 40 emissoras de rádio, além de dezenas de empresas dos mais variados tipos. Recentemente, a fortuna de Edir Macedo foi avaliada em 2 bilhões de dólares. Não é reais. 2 bilhões de dólares. No censo de 2010, foi estimado que a IURD tivesse mais de 2 milhões de membros. E a IURD também se envolve na política, elegendo dezenas de vereadores e deputados em todo o país. Doutrinas e práticas. A IURD tem vários pontos em comum com a maioria das igrejas cristãs ou evangélicas tradicionais, como, por exemplo, eles creem na Trindade, na divindade e na humanidade de Jesus, creem no céu e inferno, julgamento final, creem que a Bíblia é a palavra de Deus, a realidade do pecado, a necessidade da salvação, a ressurreição dos mortos, a vida eterna e a segunda volta de Cristo. Todas essas doutrinas eles creem. E eles têm também pontos em comum com igrejas pentecostais. O batismo com o Espírito Santo, o dom de línguas e a cura divina. Mas há pontos em comum também com igrejas neopentecostais, que ensinam a teologia da prosperidade, têm ministério de libertação e objetos ungidos nos cultos. Então, a IURD, ela abraça todas essas doutrinas com ênfase em algumas delas que nós vamos ver. Como a IURD vê o mundo? Cheio de demônios e anjos maus atuando na vida das pessoas. Eles são, os demônios, a origem de todo o mal no mundo, ou seja, não há causas naturais para divórcios, doenças, pobreza, desastres, etc. Para eles, tudo tem uma causa demoníaca. Mas, de acordo com a Bíblia, o coração humano é corrupto e todas essas coisas podem acontecer sem a ajuda de demônios. Também, de acordo com a Bíblia, o próprio Deus, em julgamento, pode permitir essas coisas com o objetivo de levar as pessoas ao arrependimento. Então, se você ler Deuteronômio, capítulo 28, versos 15 a 51, você vê lá Deus falando: eu vou mandar a seca, eu vou mandar a doença, eu vou destruir vocês diante dos inimigos, eu vou castigá-los, eu vou acabar com vocês. Então, todas essas coisas, Deus pode usar em julgamento, visando ou com o objetivo de levar as pessoas ao arrependimento. A IURD, ela tem uma visão muito reducionista. Tudo é demônio para eles. Isso retira a responsabilidade do homem, além de excluir a possibilidade de origem divina para todos esses males que afligem a humanidade. Eu vou ler um pequeno trecho do capítulo 28 de Deuteronômio para você ter uma ideia do que eu estou falando. Deuteronômio 28, a partir do versículo 15. Preste atenção. Será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra que passas a possuí-la. O Senhor te ferirá com doenças contagiosas, e com a febre, a inflamação, com o calor ardente e a secura, e com o crestamento e a ferrugem, e isso te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará pó e cinza, dos céus descerá sobre ti até que sejas destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. Versículo 27. O Senhor te ferirá com úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prurido, de que não possas curar-te.
O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Versículo 30, desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás a casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. Se nós olharmos com atenção, não há nada de demônio aqui. É tudo Deus trazendo julgamento por causa da desobediência e da maldade do seu povo. É claro que o que eu li está na lei de Moisés, mas Deus é o mesmo. O caráter dele não muda. Muda a maneira dele lidar. Então, no Antigo Testamento, ele lidou com a humanidade de uma forma, mas no Novo Testamento lidou de outra forma. Só que ele é Deus. Ele pode fazer o que ele quiser. E muitas vezes ele permite essas coisas para que as pessoas se arrependam e se voltem para ele. Então, nem tudo é demônio. Há causas naturais. Se você não cuidar do seu casamento, seu cônjuge vai pedir divórcio. Se você não cuidar da sua saúde, você pode ficar doente. Se você não souber cuidar dos seus bens, você vai cair em pobreza. Se você se expor demasiadamente a riscos, podem acontecer tragédias. Mas a IURG não vê dessa maneira. Para eles, tudo é demônio. A doutrina de salvação. Para IURG, a salvação não é só dos pecados e da morte eterna, mas também salvação da miséria, da doença e dos problemas e males da vida. Essa é a visão que eles têm da salvação. O conceito da salvação é mais do ponto de vista material e temporal dos problemas, aqui e agora neste mundo, do que no sentido espiritual e eterno. Dessa forma, para eles, não importa a condição do seu coração, mas se você conquista o que quer usando Deus como seu aliado. Então, a salvação para eles está mais associada à prosperidade nesse mundo do que ao nosso nome está escrito no livro da vida. Sobre cura divina, eles creem que as doenças são todas resultado da operação de demônios. As doenças são espíritos malignos alojados no corpo das pessoas. Isso acontece pois as pessoas dão brecha ao diabo. É por isso que você está doente, você deu brecha ao diabo. E um demônio entrou no seu corpo e está te afligindo com essa doença. E para eles, a cura das enfermidades é um direito que todo crente tem e que pode recebê-la. Essa é uma teologia simplista ao extremo, pois Deus nunca prometeu que curaria todas as nossas enfermidades. Além disso, nem toda doença é resultado da ação de demônios, mas são também resultado do pecado e da queda. E Deus também nem sempre quer curar. Por exemplo, Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículos de 7 a 9, ele fala de um espinho na carne. E se você estudar mais profundamente, há muitas teorias, mas, no meu ponto de vista, a mais provável é que Paulo teve um problema de visão. Porque ele diz, vede com que grandes letras eu estou escrevendo. Falou para os Gálatas, olha, cadê o zelo que vocês tinham comigo? Se possível, vocês arrancariam os próprios olhos para me dar. Então, é bem provável que esse espinho na carne do apóstolo Paulo seja ou tenha sido uma doença na visão. Também Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, Paulo orienta Timóteo a não tomar somente água, mas um pouco de vinho, por causa de suas frequentes enfermidades. Oi, gente, por que Paulo não curou todas as enfermidades de Timóteo? Porque algumas enfermidades, a cura vem através de uma alimentação correta, através de evitar excessos. Então, Deus nem sempre quer curar, mas eles não falam isso. Para eles, é um direito que todo cristão tem de receber a cura, e Deus está obrigado a dar cura. Se você não for curado, é porque a sua fé não foi grande o suficiente. Dízimos e ofertas são tão sagradas, de acordo com Edir Macedo, como a palavra de Deus. E as bênçãos de Deus são derramadas na vida do cristão em proporção ao tamanho da oferta dada. Edir Macedo diz que o dízimo é a chave que abre os tesouros da graça de Deus. E ele também afirma que quando pagamos o dízimo, Deus fica na obrigação de cumprir a sua palavra e repreender os espíritos devoradores que causam pobreza. É verdade que Deus abençoa a fidelidade e a generosidade,
Mas a prosperidade financeira não é sinal da bênção de Deus na vida de ninguém. Há muitos ímpios riquíssimos e muitos santos fiéis que têm uma vida sacrificada. É só você ler o Salmo 73 que o salmista pergunta: Senhor, eu sirvo o Senhor, mas olha a luta que eu tenho todo dia. Agora, olha aquele ímpio lá, aquela pessoa soberba, eles não têm preocupação nenhuma, todas as coisas caem no colo deles. O salmista estava questionando a Deus por que ele passava tanta luta financeira, tanta necessidade, sendo que aqueles que não temiam a Deus estavam lá tranquilões. E o salmista diz, em certo ponto do salmo, até que eu entrei no santuário de Deus e vi o destino deles. Tem uma coisa, Deus falou o seguinte: olha, sua vida aqui é uma luta, mas olha a recompensa que tem para você. Eles parecem muito bem, mas olha o destino eterno que eles vão enfrentar. Então, a teologia da IURD é muito superficial, muito simplista. Ela não considera todos esses aspectos da doutrina das Escrituras. Objetos ungidos. A IURD usa elementos em seus cultos que são retirados das superstições populares e de cultos afro-brasileiros, como, por exemplo, sal grosso, eles usam para afastar maus espíritos. A rosa ungida, que é utilizada nos despachos e oferendas a Iemanjá, eles usam para que o seu casamento seja abençoado. A água fluidificada, isso é um recurso usado por credos espiritualistas, mas eles falam que eles abençoam a água e se você beber aquilo, você vai receber cura e uma série de coisas. Fitas e pulseiras, isso é extensivamente usado pela Umbanda, eles também usam. Ramo de arruda, usadas como superstição popular, e muitos outros apetrechos que têm supostamente algum valor espiritual, porque são, entre aspas, ungidos, e eles são vendidos aos fiéis para exploração financeira. Práticas judaicas. Nós temos o Templo de Salomão, que para eles é a casa de Deus, é aquele templo em São Paulo. E todo membro da IURD, uma vez na vida, tem que ir lá no Templo de Salomão, em São Paulo. Eles têm sumo sacerdote, é o próprio Edir Macedo, tá certo? Ele é o sumo sacerdote, e lá tem sacerdotes e levitas, e vestidos com as vestimentas judaicas, é um teatro completo. Tem a menorá, tem a Arca da Aliança e as tábuas com os 10 mandamentos, tudo práticas judaicas. O que isso tem a ver com a nova aliança no sangue de Cristo? Nada. Isso tudo ficou para trás, isso é a antiga aliança, não vale mais para nós. Conclusão. A IURD tem várias características de uma seita religiosa. O sectarismo, eles não têm comunhão com outras denominações cristãs. Você não vê nenhum pastor da Igreja Universal do Reino de Deus pregando em alguma denominação e não vê pastor de nenhuma denominação pregando lá dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Ou seja, é uma atitude sectária. Me desculpe, eu não estou julgando, mas a visão é muito parecida com a igreja em Laodiceia. Eu sou rico e abastado e de nada tenho falta. Eles não precisam de ninguém, eles têm tudo o que eles precisam. Outras características de uma seita religiosa: liderança carismática e autoritária, sendo apresentados como figuras de autoridade incontestável, muitas vezes autoproclamados apóstolos ou profetas. Manipulação psicológica, marketing agressivo e teologia distorcida para explorar financeiramente seus seguidores. E eles se utilizam de muitas práticas extra-bíblicas. Por esses motivos, a IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, não deve ser considerada como uma igreja genuinamente evangélica, mas como uma seita cristã, apesar de crerem em princípios essenciais da fé cristã. Qual que é o maior perigo dessas seitas pseudo-cristãos? É que eles misturam a verdade com a mentira, e fica às vezes difícil da gente discernir. Dentre os perigos que nós cristãos enfrentamos, talvez esse seja o maior nos dias de hoje. Igrejas com princípios de fé, mas com práticas e com características de seitas religiosas. Segunda seita pseudo-cristã que nós vamos ver hoje, a Congregação Cristã do Brasil, CBB.
Quais são as características principais dessa igreja? O último censo religioso, 2019, a estimativa é que eles tenham aproximadamente 2 milhões de fiéis e 20 mil templos espalhados pelo país inteiro. Não é coisa pequena. As igrejas são chamadas casas de oração. Eles entendem ser a única obra genuína de Deus no Brasil, pois creem que são o remanescente da Igreja dos Apóstolos. Fazem duras críticas às denominações históricas tradicionais. E outra característica deles, eles não utilizam nenhum meio de publicidade, TV, rádio, redes sociais, folhetos, etc., para divulgar a igreja, a doutrina ou os princípios de fé. Eles não usam nenhum desses meios de comunicação. Esse é um ponto vital da CBB. Para os membros, o mais importante no culto é sentir a presença de Deus e não ser instruído ou doutrinado na palavra de Deus. Então, esse é o foco de todas as reuniões. Todos têm que sentir a presença de Deus. É isso que eles buscam. E eles colocam isso acima de tudo o mais. Acima, inclusive, da instrução bíblica. Vamos falar um pouco da história da CBB. O italiano Louis Francescon é o fundador. Em 1980, ainda jovem, foi para os Estados Unidos e se converteu em uma igreja valdense. Nos Estados Unidos foi para a Argentina e depois para o Brasil em 1910. A primeira congregação se formou em Votorantim, São Paulo, e depois se espalhou pelo estado. O fundador nunca morou no Brasil, mas nos visitou por 11 vezes entre 1910 e 1948, totalizando 10 anos de estadia no país. Esse movimento foi inicialmente apelidado como a Igreja dos Glórias, depois como Igreja do Véu, posteriormente como Congregação Cristã e, finalmente, em 1928, o nome que ela tem hoje, Congregação Cristã no Brasil, CBB. Ela cresceu muito, principalmente em São Paulo, Paraná e Minas Gerais, mas agora está em todo o país. Crenças. Em 1927, foram estabelecidos os 12 pontos principais da doutrina, sendo que a maioria, como a IURD, está de acordo com as crenças centrais do Evangelho. Eles creem, aqui está uma coisa diferente. Eles creem que a Bíblia Sagrada contém a palavra infalível de Deus, sendo a única regra de fé e prática. Eles creem na Trindade, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a palavra encarnada, 100% Deus e 100% homem. Acreditam na existência real do diabo e seus anjos maus. O novo nascimento e a regeneração são realizados pela fé em Cristo Jesus. Creem no batismo por imersão, creem no batismo do Espírito Santo manifestado através do dom de línguas. Praticam a Santa Ceia. Para eles é necessário se abster das coisas sacrificadas a ídolos. Jesus levou nossas enfermidades e a oração da fé pode curar. Eles creem na segunda vinda de Cristo e na ressurreição corporal dos mortos. Esses são os 12 pontos principais. E quando você olha isso, você fala, está tudo certo, exceto o primeiro aí, que para eles a Bíblia não é toda a palavra de Deus. E você vê, puxa vida, isso aqui é uma igreja normal, uma igreja cristã, evangélica, igual a todas as outras. No estatuto deles, eles falam algumas coisas que aí nós começamos a discernir alguns problemas. Em relação às escrituras, em 1980 foi colocado no estatuto que eles creem em toda a Bíblia como a infalível palavra de Deus inspirada. Mas em 1995 eles mudaram. Eles creem agora em toda a Bíblia como contendo a infalível palavra de Deus inspirada. Essa palavrinha aí, no meio da frase, contendo, faz toda a diferença. Se a Bíblia contém a palavra de Deus, significa que ela não é totalmente a palavra de Deus, ou seja, ela pode conter palavras apenas humanas, erros, equívocos, etc. Está no estatuto também, o que vale no culto é a interpretação do pregador e a palavra inspirada do profeta, que não podem ser questionadas. Há uma verdadeira repulsa em estudar a Bíblia para pregar. Os pregadores devem chegar no culto vazios, ou seja, sem estudar o texto, e na hora da pregação ele deve estar em uma comunhão maior com Deus, e a comunidade deve clamar para que Deus revele ao presidente do culto, não ao pregador, primeiro, quem vai pregar,
Segundo, o texto bíblico a ser utilizado. E terceiro, o que vai ser pregado. E isso não pode ser questionado. É assim que sempre acontece. Eles não incentivam o estudo da palavra de Deus. E daqui a pouco eu vou mostrar o porquê. E as mulheres também não podem pregar. Em relação às escrituras, está no Estatuto, 1971. Nessa Assembleia foi decidido pelos anciãos que os membros podem estudar para suas profissões seculares, médico, advogado, engenheiro, etc., mas não precisam estudar a Bíblia. Está no Estatuto. E eles usam esse versículo como argumento. Lucas 12, 12. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Só que, se você considerar o contexto ali de Lucas 12, isso se aplica apenas quando nós formos presos e levados diante de autoridades. E o Senhor diz, olha, vocês não se preocupam, porque vai ser dada sabedoria e autoridade para pregar. Mas o contexto é apenas esse, quando os discípulos forem presos e levados diante de autoridades. Só que eles pegam esse versículo e aplicam para tudo. Diz, olha, você não precisa estudar a Bíblia. É o Espírito Santo que vai dar a inspiração na hora. Nessa mesma assembleia foi decidido pelos anciãos que a pregação ou a revelação do profeta não pode ser questionada por nenhum membro, pois creem em uma revelação direta da parte de Deus. E questionar isso seria uma desonra para Deus. Isso significa que a Bíblia não é a autoridade única e final, mas sim a interpretação dada por revelação aos que são escolhidos para falar nos cultos. Para eles, o que o pregador falar veio inspirado por Deus e você não pode questionar, você nem pode comparar com a Bíblia. É o que o pregador entregar. Sistema de governo deles. 1. Existe uma revelação do Espírito Santo quanto a quem será consagrado. 2. Isso precisa ser confirmado pelos anciãos já existentes. 3. A pessoa a ser consagrada precisa ter o dom de línguas. E 4. O ancião mais velho tem autoridade sobre os anciãos mais jovens. Então, nos cultos acontece o seguinte, tem um grupo de pregadores, tem alguns anciãos, e eles oram pedindo a Deus inspiração, pedindo a Deus a palavra revelada, e o ancião mais velho determina quem vai pregar, qual texto e qual é o ensino. Práticas. Não há pregação expositiva, doutrinária, teológico e nem estudos bíblicos. Não tem classe de novos convertidos, não tem classe para você aprofundar na Bíblia, não há esse tipo de prática entre eles. Você já pensou? O pastor ou obreiro que recebe salário é mercenário ou ladrão. É aqui que eles condenam fortemente todas as igrejas evangélicas. Eles dizem que todos os pastores das igrejas evangélicas são mercenários e ladrões, porque, sob o ponto de vista deles, o pastor ou o obreiro verdadeiramente de Deus não recebe salário. Todo membro deve buscar o batismo no Espírito Santo e falar em línguas estranhas. Ninguém pode participar de festas religiosas, como, por exemplo, o Natal. A ceia do Senhor é realizada uma vez por ano só. Eles são contra o dízimo, mas há uma série de ofertas diferentes que são levantadas. A oração para eles só serve se for de joelhos. E, sob o ponto de vista deles, a única saudação correta é a seguinte: a paz de Deus, irmão. E a resposta deve ser amém. O que sair disso aí está errado. Só são considerados irmãos em Cristo aqueles que se batizam entre eles. Aqui nós vemos uma forte característica de sectarismo. Eles não consideram ninguém de igreja evangélica alguma como irmão em Cristo. Só aqueles que são batizados entre eles. Isso é sectarismo. Revelações. Profecia, sonhos, visões e falas audíveis de Deus têm a mesma autoridade da Bíblia. Questões pessoais como namoro, casamentos, negócio, vocação, trabalho, etc., ou mesmo se você vai mudar sua residência de um lugar para o outro, precisam ser confirmadas por revelação e não podem ser questionadas.
Se um profeta falar, você tem que casar com aquela mulher ali, você tem que casar, porque aquilo é uma revelação de Deus. Você não tem opção, porque se você se levantar contra isso, você está se levantando contra o próprio Deus. É sério, irmãos, essas coisas. Isso implica em tremendo controle dos membros por parte dos líderes. Práticas legalistas. Busca de santificação mediante obras, obediência às regras, usos e costumes. Se você não seguir as regras da igreja, usos e costumes, você não vai se santificar. Prática obrigatória do uso do véu para as irmãs, pois creem que sem o véu elas não irão sentir a presença de Deus no culto. Se lembra? Essa é a coisa mais importante para eles. Sentir emocionalmente ou fisicamente, através de um arrepio, a presença de Deus. As vestimentas são rigorosamente reguladas. Mulheres todas têm que usar saia e os homens precisam usar paletó no culto. Além disso, homens não podem usar short. Os músicos não podem usar barba e as mulheres que cortam o cabelo vão para o inferno. Isso é legalismo, irmãos. O beijo santo é obrigatório, quase venerado, e quem não pratica é excluído, pois creem que isso significa abandonar a doutrina bíblica. Conclusão: a Congregação Cristã do Brasil tem vários aspectos de seita religiosa. Exclusivismo, se vê como a única igreja verdadeira e fora dela não há salvação. Isso é seríssimo, irmãos. E sectarismo, não tem comunhão com nenhuma outra igreja e proíbem seus membros de participarem do culto de outras igrejas. Isso aí é uma seita. Por esses motivos, a CBB não deve ser considerada como uma igreja genuinamente evangélica, mas como uma seita cristã, apesar de crerem em princípios essenciais da fé cristã. Ok? Então, já falamos sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, sobre a Congregação Cristã do Brasil, agora vamos falar sobre o Adventismo do sétimo dia. Crenças. Muitos consideram a Igreja Adventista como sendo evangélica, pois eles creem em muitas coisas que os evangélicos creem. Eu tinha essa visão antes. A questão é só o sábado, o resto é tudo igual. Mas você vai ver que não. Eles creem na Santíssima Trindade, na divindade de Jesus Cristo, no nascimento virginal, que Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz do Calvário, que ressurgiu dos mortos e está sentado à direita de Deus Pai. Práticas. Existem muitos aspectos bem positivos dentro da Igreja Adventista. A questão da alimentação, entre eles, o programa de saúde é excelente. Você não vai encontrar nenhum outro lugar com práticas alimentares tão saudáveis e orientações tão corretas nesse aspecto da alimentação. É um aspecto muito positivo. As escolas deles são excelentes, eles são quase como um padrão de escolas cristãs. Manutenção de hospitais, cuidado com órfãos, viúvas e necessitados, eles são bem ricos em boas obras. E eles têm um foco muito grande na volta de Cristo. Isso é uma coisa boa, mas você vai ver por quê. História do Adventismo do sétimo dia, preste atenção. No início do século XIX, havia em todo o mundo cristão um despertamento pela vinda de Cristo. Um pastor batista dos Estados Unidos, chamado William Miller, ao interpretar o texto de Daniel 8,14, o texto é esse aqui. Ele, o anjo, me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então, ele interpretou esse texto considerando que a expressão tardes e manhãs não se referia a dias, mas a anos. Então, ele fez uma conta que, a partir da carta que Esdras recebeu, autorizando sua saída da Babilônia para a reconstrução de Jerusalém, o que aconteceu em 457 a.C., ele adicionou 2.300 anos e concluiu que Cristo voltaria no ano de 1843. Então, se você vê de 457 a.C. até 1843 d.C., são os 2.300 anos que William Miller interpretou como sendo o texto de Daniel 8,14. Quando ele descobriu isso, era o ano de 1818. Portanto, estava faltando apenas 25 anos para o retorno
de Cristo à Terra. E ele estabeleceu a data da volta de Cristo para o dia 21 de março de 1843. Ao se aproximar essa data, muitos venderam seus bens e multidões foram para o alto das montanhas, aguardando o retorno do Senhor, pois, como dissemos no início, nessa época, no meio da cristandade, havia um interesse muito forte a respeito dessa questão da volta de Cristo. Como sabemos, passou-se a data, 21 de março de 1843, e nada aconteceu. Muitos se decepcionaram, inclusive o próprio William Miller. Porém, esse pastor revisou os cálculos e viu que tinha errado as contas em um ano e estabeleceu uma nova data para a volta de Jesus, 21 de março de 1844. Novamente, todos se decepcionaram quando chegou esse dia e nada aconteceu. Miller, então, confessou que havia se equivocado no seu sistema de interpretação bíblica e nunca mais se propôs a prever a data da volta de Jesus. Ele se arrependeu, ele viu, olha, estou errado. Alguns dos seus discípulos refizeram os cálculos baseados no calendário judaico, remarcando o retorno de Cristo para o dia 18 de abril daquele mesmo ano. Em vez de 21 de março, 18 de abril. Novamente, erro. Essa data, 18 de abril de 1844, ficou conhecida como o primeiro grande desapontamento. Um novo movimento dentro desse mesmo grupo, desses discípulos do William Miller, agora liderado por Samuel Snow, propôs uma nova data baseada em calendário judaico corrigido, 22 de outubro de 1844, quer dizer, aproximadamente 6 meses depois. Essa predição foi recebida com grande entusiasmo e, novamente, muitos venderam suas propriedades e foram para os montes aguardar a volta de Cristo. Quando Jesus não retornou nessa data, ocorreu a chamada grande desilusão. Muitos abandonaram o movimento e as expectativas em relação à volta de Cristo. Agora, preste atenção. Porém, 3 discípulos de William Miller fundaram uma nova igreja, e um deles, chamado Hiram Edson, diz ter tido uma visão dizendo que nesta última data, apontada para o retorno de Cristo, 22 de outubro de 1844, o que ocorreu, na verdade, foi que no céu, no santuário celestial, Cristo saiu do lugar santo e entrou no Santo dos Santos para realizar uma obra específica antes de retornar à Terra. Obra essa que seria de terminar a purificação que ele havia iniciado na Terra. Ou seja, Jesus não completou a sua obra de redenção na cruz. Preste atenção. Eles afirmaram o seguinte, olha, essa data, ela está correta, 22 de outubro de 1844. Só que em vez de Jesus voltar para a Terra, ele entrou nessa data no Santo dos Santos do Tabernáculo Celestial. Ou seja, do Hiram Edson acertou na data, mas não no lugar para onde Cristo foi. Ele não veio para a Terra. Ele entrou, foi no Santo dos Santos do Tabernáculo Celestial. Assim, em 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no Santo dos Santos Celestial, onde iniciou a sua obra de juízo investigativo, na qual ele examina os registros da vida de cada pessoa que nele crê, para determinar quem será salvo. Ou seja, nessa data, Jesus começou uma coisa chamada juízo investigativo. E essa obra completava a obra que ele fez aqui na Terra. Ou seja, do Hiram Edson não estava equivocado em relação à data, mas ao local para onde Cristo foi. Ou seja, Jesus não retornou à Terra, mas entrou no Santo do Santo Celestial para completar a sua obra de redenção, realizando o juízo investigativo. Gente, isso é sério demais. E eles creem nessa questão do juízo investigativo de uma maneira muito forte. 2 grupos se juntaram a esses discípulos, que afirmaram que naquela data, Jesus, em vez de voltar para a Terra, entrou nos Santos Celestiais para completar a obra de redenção dele. Um grupo que dava muita ênfase à guarda do sábado, liderado por Joseph Bates, e o outro grupo de uma senhora chamada Ellen G. White, que dava muita ênfase aos dons do Espírito Santo. Portanto, esses 3 grupos, o de Edson, que teve a visão da entrada de Jesus no Santo dos Santos Celestes para executar o juízo investigativo, Bates, que dava ênfase ao sábado, e Ellen White, que dava ênfase aos dons do Espírito Santo.
Esses três grupos deram início ao chamado movimento adventista. Desses três personagens, Edson, Bates e Ellen White, Ellen White alcança proeminência e se auto-intitula profetisa da parte de Deus, e afirma receber de Deus revelações autoritativas, revelações essas que são publicadas em diversos livros e revistas. Das revelações dessa mulher surge a origem das doutrinas adventistas. São vários volumes de escrito da Ellen White que eles têm em verdadeira adoração. É quase como se fosse a própria Bíblia. Quais são algumas dessas doutrinas que a Ellen White trouxe para esse movimento que começou a ser chamado de movimento adventista? Exclusivismo. Os adventistas do sétimo dia se consideram remanescente de Deus para o tempo do fim, considerando todas as outras denominações como Babilônia. Só nossa igreja que está certa. Nós somos os escolhidos. Essa é a principal característica de uma seita. Nós somos o remanescente de Deus. Sobre Cristo. Cristo é o arcanjo Miguel do Antigo Testamento. Antes dele se encarnar, ele era um arcanjo, baseado aqui no versículo de Judas, versículo 9. É o livro que vem antes de Apocalipse. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Como nesse versículo diz que o arcanjo Miguel confrontou o diabo, então eles falam, olha aqui, ó, é Jesus confrontando o diabo. Então, para eles, antes da encarnação, Jesus era um arcanjo, não era Deus, era o arcanjo Miguel. Além disso, eles creem que Jesus assumiu uma natureza pecaminosa caída, como a que nós temos, e que ele tinha pecado. Olha o que a Bíblia diz a respeito da natureza do Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui a palavra de Deus está dizendo que Jesus não conheceu pecado. Lucas 1,35, a visita do anjo para Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha só, o anjo diz que era um ente santo, ou uma criação santa. Mas eles creem que Jesus tinha a natureza pecaminosa igual cada um de nós. Também em Hebreus 7,26. Preste atenção. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então, eles creem que Jesus é o arcanjo Miguel do Antigo Testamento, não é Deus, e eles creem que Jesus tinha pecado e tinha uma natureza caída como nós temos. Mas esses versículos aí mostram que isso não é verdade. Para refutar o argumento que ele é o arcanjo Miguel, nós temos os primeiros versículos do Evangelho de João. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E mais à frente diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus não era o arcanjo Miguel antes do nascimento ali de Maria. Ele era Deus. Ellen White, seus escritos têm a mesma autoridade da Bíblia. Mas o que diz a Bíblia? Os Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Então, a última revelação de Deus foi através de Cristo. E aqueles discípulos ou apóstolos que andaram bem perto dele receberam uma revelação mais profunda e escreveram as Escrituras. Então, Deus não falou através da Ellen White, não. Nos últimos dias, Deus nos fala através do Filho. Sobre salvação, apesar de crerem que a salvação é pela graça de Deus, eles creem também que, o homem contribui para a salvação fazendo a sua parte. 2, a guarda do sábado é a pedra de toque da salvação, é o selo de Deus para a igreja.
E 3, a observância do domingo é a apostasia. Para eles é a marca da besta, a observância do domingo. Então é pela graça ou não é? Eu tenho que guardar o sábado ou não tenho? Uma coisa choca com a outra. Também, segundo eles, lá no livro de Levítico, que tem a figura dos 2 bodes, o sacerdote coloca as mãos sobre a cabeça de 2 bodes, um é sacrificado e o outro é mandado para o deserto. E eles interpretam esse segundo bode como Satanás levando sobre si os nossos pecados. Ou seja, a nossa salvação, ela precisa de Satanás. Satanás precisa levar sobre ele os nossos pecados. Ué, gente, o que diz a palavra de Deus? Isaías 53:5, sobre Jesus. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, foi sobre Cristo que os nossos pecados foram punidos, e não sobre Satanás. A interpretação deles, desse trecho de Levítico, está completamente errado. Eles creem que Satanás, então, coopera para a nossa salvação, porque ele é que vai levar os nossos pecados. O juízo investigativo é uma doutrina muito perigosa. Eles afirmam que Jesus não concluiu sua obra na cruz do Calvário. Desde aquela data de outubro de 1844, Jesus entrou em uma nova fase de seu ministério no céu, onde começou um processo de examinar a vida dos crentes, decidindo quem é verdadeiramente salvo, baseado em sua obediência. A salvação, embora comprada no Calvário, ainda não está segura, e o destino eterno dos cristãos ainda está sob observação. Sobre o sono da alma, outra doutrina polêmica. Para eles, quando as pessoas morrem, as almas ficam dormindo até o dia da ressurreição. Lembra quando Jesus, no Evangelho de João, Lázaro morreu e Jesus disse, Lázaro dorme. E aí os discípulos falaram, se ele dorme, então está tudo bem. Aí Jesus lhes falou claramente, não, Lázaro morreu e eu vou levantá-lo do túmulo. Então, a expressão dorme é usada para a morte dos cristãos, por quê? Porque a morte não tem mais domínio sobre nós já temos vida eterna. Então, essa expressão que o crente adormece, fala apenas do corpo, porque um corpo morto está na mesma posição de uma pessoa dormindo. Uma pessoa, um cadáver no caixão, parece que está dormindo, mas isso diz respeito apenas ao corpo. Nós temos ainda a alma e o espírito. Então, para eles, todos os que morreram estão dormindo até o dia da ressurreição. Mas olha o que diz Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue? Ora, essas almas que morreram aqui não estão dormindo, não. Elas estão clamando por vingança diante de Deus. Isso no contexto de Apocalipse capítulo 6, tá? Sobre condenação final, eles não creem no inferno. Satanás e seus anjos e os ímpios serão aniquilados, ou seja, não serão punidos, mas deixarão de existir depois do julgamento do grande trono branco. Deus simplesmente vai deletá-los. Não, esse negócio de inferno, sofrimento eterno, Deus é muito bom, Deus é amor, e não vai fazer isso, não. Conclusão. O adventismo pode ser considerado uma seita, baseado em todas as coisas que nós já vimos, principalmente naquela do exclusivismo. Eles creem que eles são o único remanescente e que todos aqueles que não guardam o sábado, que guardam o domingo, ou seja, todas as igrejas cristãs, aquilo é a marca da besta. Bem, isso é uma seita. E, finalmente, eu quero passar para vocês uma postagem muito interessante. Presta bastante atenção. Por que eu não escuto o Rodrigo Silva? Rodrigo Silva é muito famoso por participar de podcasts seculares e ecumênicos, ganhando destaque por suas frases de efeito e sua excelente oratória. No entanto, é preciso tomar muito cuidado com algumas coisas. Como qualquer adventista, ele segue uma doutrina perigosa chamada juízo investigativo, uma ideia ensinada pela Igreja Adventista que afirma que, desde 1844, Jesus estaria investigando a vida de cada crente
para decidir quem será salvo, como se sua obra na cruz não tivesse sido suficiente para garantir a salvação de imediato. Além disso, o Rodrigo Silva concorda com a crença de que a guarda do sábado é o selo de Deus e que a guarda do domingo é a marca da besta. Um ensino igualmente defendido por Ellen Goldwhite, a profetisa adventista que teve visões duvidosas e ensinamentos heréticos. Eu achava que o selo de Deus era o próprio Espírito Santo. Mas, entre essas heresias, existe também a afirmação de que Lúcifer carregou os nossos pecados e a declaração também de que igrejas como a Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, Congregacionais e outras tradicionais são igrejas caídas e que fazem parte da Babilônia, sendo a Igreja Adventista a única verdadeira remanescente. Para manter a boa vizinhança em sua participação em programas evangélicos, ele chama os outros de irmãos na fé. Mas, segundo a teologia adventista, nós, assembleianos, presbiterianos, batistas e demais evangélicos, somos estranhos e não fazemos parte da verdadeira Igreja de Cristo. Segundo eles, somente a Igreja Adventista do sétimo dia é a Igreja verdadeira revelada por Ellen Goldwhite em suas visões. Eu realmente não entendo como igrejas como a Assembleia de Deus ainda convidam para seus púlpitos alguém que acredita em tantas heresias e omite tais posições em suas pregações para manter a boa vizinhança e também o púlpito. Também existem muitos erros em seus discursos sobre soteriologia e escatologia. Ele utiliza sofismas e técnicas de PNL para defender ideias que a Bíblia nunca ensinou. Então, vamos refletir um pouco. Pense comigo. Você crê que quem prega heresias é um herege? E quem ensina que é necessário algo além de Cristo para ser salvo, como guardar o sábado ou cumprir rituais judaicos? Está pregando realmente outro evangelho, conforme Paulo nos diz? Se sim, por que continuar ouvindo alguém que defende isso? O Rodrigo Silva realmente é uma pessoa que muita coisa que ele fala é boa, é correta, mas nós precisamos considerar essas outras doutrinas que ele simplesmente omite para que ele fique bem na fita, no meio de todas as outras igrejas, seja convidado e ganhe cachê, tá certo? E ganhe cliques da maioria dos evangélicos. Então, eu não estou recomendando que não se ouça o Rodrigo Silva, mas que se ouça com o pé atrás. Porque dentro da verdade pode ter alguma coisa misturada que é mentira. E se nós não temos um bom discernimento, um bom conhecimento da palavra de Deus, nós somos enganados. Como eu disse no início aqui, muitas igrejas evangélicas creem que eles são evangélicos igual a todas as outras. É porque não estudaram e não investigaram o adventismo como nós estamos fazendo superficialmente aqui. Terminamos a aula de hoje e na próxima aula nós vamos continuar esse conteúdo de seitas pseudo-cristãs